Oração para acalmar os pensamentos agitados. Querido filho, querida filha, saiba que nada é maior do que o poder de Deus. Nada é mais forte que o poder de Jesus. Talvez a sua mente agora esteja agitada, perturbada por tantos pensamentos, tantas coisas confusas, tantas situações adversas. Mas o poder de Deus pode agora acalmar sua mente, acalmar os seus pensamentos. Amado filho, amada filha, é preciso que você somente foque, centre a sua mente, as suas emoções, tudo que você é em Deus. Comecemos com essa oração belíssima do Salmo 121 e algumas traduções, Salmo 120. Levanto os meus olhos para os montes. De onde pode vir o meu socorro? O meu socorro vem de Deus, que criou o céu e a terra. Ele não deixará o meu pé vacilar. Aquele que me guarda não dorme. Ele não desvanece nem dorme, aquele que é o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te fará mal durante o dia, nem a lua durante a noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele mesmo vai guardar a tua vida. O Senhor te guarda na partida e na chegada, desde agora e para sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos guarda. Nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu poder. E nós pedimos, Jesus, pela ação do Teu Espírito, vem agora desacelerar a nossa mente. Vem, Espírito Santo, batiza e enche agora a nossa mente, os nossos pensamentos. Vem, Espírito Santo, agora pelo poder do nome de Jesus, agir no mais profundo do nosso cérebro. Venha acalmar, frear os pensamentos acelerados. Venha desacelerar a nossa mente ao Espírito de Deus. Vem e traz paz, traz quietude à nossa mente. Muitas vezes, Espírito Santo, sem mesmo nos dar conta, nossa mente vai se tornando viciada na agitação, viciada no estresse, viciada na adrenalina. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, e liberta a nossa mente de todo vício no estímulo excessivo. Vem, Espírito Santo, acalma os nossos pensamentos que estão sempre procurando por mais estímulo, mais agitação, mais conexão, mais tela. Vem, Espírito Santo, e toma agora os nossos pensamentos ansiosos, os nossos pensamentos confusos, os nossos pensamentos perturbadores, os nossos pensamentos de medo do futuro, de pânico, de pavor, de toque. Vem e liberta a nossa mente agora, Senhor. Em Teu nome, Jesus, liberta a nossa mente da contaminação espiritual, das investidas da tentação do inimigo. Liberta a nossa mente de todo medo, Senhor. Liberta a nossa mente de todos os pensamentos confusos. Liberta a nossa mente de tudo que tira o nosso foco do essencial, que distrai nossa atenção. Senhor, nós consagramos a Ti os nossos pensamentos. Quantos de nós com pensamentos desequilibrados? Vem, Espírito Santo, e ordena agora
o nosso pensar, a nossa mente. Ordena agora a nossa atividade cognitiva, cerebral. Vem quebrar, Espírito Santo, tudo que é ação do mal na nossa mente. As imagens traumáticas, vem curar agora, Espírito Santo. As imagens impuras, de medo que estão no nosso inconsciente. Vem curar agora, Espírito Santo. Vem restabelecer a paz na nossa mente. Ó Senhor, quantas preocupações exageradas nós trazemos na mente. Quantos medos, quantas coisas que roubam a nossa paz, que confundem a nossa atenção. Vem, Espírito Santo, e liberta a nossa mente. Vem, Espírito Santo, e fortalece o nosso pensar. Encha-nos, Espírito de Deus, com a Tua paz. Encha-nos, Espírito de Deus, com a Tua presença. Encha-nos, Espírito de Deus, com a Tua luz. Te entregamos agora as preocupações exageradas, as agitações. Assim como um rio com uma forte correnteza, muitas vezes se encontram os nossos pensamentos agitados. Vem, Espírito Santo, e traz serenidade ao nosso pensar. Traz serenidade à nossa mente. Senhor, nós confiamos em Ti. Nada mais que a confiança em Ti traz sossego à nossa alma. Independente do que estejamos vivendo, Senhor. Independente do que estejamos fazendo, nós confiamos em Ti. Aquilo que saiu do nosso controle não saiu do Teu controle, Deus. Nós escolhemos confiar em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti diante dos problemas no trabalho, diante do desemprego, diante até mesmo dos nossos vícios e pecados. O Senhor é mais forte que tudo. Nós confiamos em Ti, Senhor, diante dos problemas familiares. Nós confiamos em Ti diante dos problemas financeiros, diante da depressão que a gente não controla, da ansiedade, da insônia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor está conosco até mesmo durante a insônia. O sono não vem, mas o Senhor está nos amando. E obrigado porque o Senhor nos fez mais fortes do que a gente imagina. Não é uma ou duas noites de sono, noites sem sono o que vai nos matar, não. Nosso cérebro é inteligente, ele se adapta, ele tenta ter o descanso necessário nas poucas horas que conseguimos. E nós vamos superar a dificuldade de hoje, porque nós cremos em Ti, Senhor. A nossa confiança está em Ti. O Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é Deus. Tu és nosso Rei e Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Acalma a nossa mente, acalma o nosso pensar. Nós consagramos nossos pensamentos a Ti, Espírito Santo. Nós consagramos nossa mente a Ti, Espírito Santo. Nós consagramos o nosso pensar. Vem, sereniza, vem, ordena o nosso pensar. Nós concluímos agora essa oração, fazendo a oração belíssima, chamada Oração pela Paz, composta por João da Cruz, São João da Cruz, que nos ajuda a rezar e a centrar o nosso pensamento em Jesus. Ó bendito Jesus, fazei que minha alma e minha mente se aquietem em vós. Permiti que vossa poderosa calma reine sobre mim. Governai-me, Rei da calma, Rei da paz. Dai-me controle sobre minhas palavras, meus pensamentos e minhas ações. Livrai-me, amado Senhor, de toda irritação excessiva, de toda falta de mansidão, de toda agitação e de toda falta de doçura. Por vossa profunda paciência, concedei-me a paciência e a quietude de minha alma. Fazei com que nisso e em tudo eu seja semelhante a vós. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a vossa mente, sobre a água que vós apresentais e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se você é novo, nova no canal, por favor, se inscreva aqui no meu canal e você vai encontrar a playlist chamada Orações Poderosas, com orações diversas para a cura da depressão, da ansiedade, para dormir bem, para acalmar a mente, para a conversão de uma pessoa, para a cura de um doente, para abençoar a casa, oração de combate espiritual. Deixe essa playlist rolando para abençoar você, para abençoar sua casa, sua família. E escreva aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Também ative o sininho das notificações para você saber todas as vezes que entrarem conteúdos novos. E deixe agora seu joinha, seu like, sua curtida nesse vídeo. Assim você me ajuda a evangelizar e também a levar essa oração a mais pessoas. E compartilhe o link dessa oração com seus grupos no WhatsApp e também no Telegram. Deus abençoe. O Senhor visite as mulheres que nos acompanham, sobretudo, Senhor, as mulheres sofridas, humilhadas, que estão sofrendo com uma doença ou se sentindo sozinhas, não amadas, rejeitadas, sobrecarregadas. Quantas mulheres, Senhor, sobrecarregadas, tendo que ser pai e mãe, tendo que lidar com um esposo difícil, tendo que lidar com a traição, com tantas coisas, Senhor. Conforta o coração dessas filhas. Cura o coração das mulheres que nos acompanham, Jesus, com o teu amor, o amor profundo, mesmo que o Senhor deu a Maria Madalena, às mulheres da Bíblia. Cura-nos, Senhor, com o teu amor. Cura as mulheres, pelo poder do teu nome, por intercessão de Maria, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. A palavra de hoje está em Marcos, capítulo 16, versículo 9. Mais uma vez, parabenizo você, mulher, você, filha querida, por hoje, Dia Internacional das Mulheres. É claro que essa homenagem precisa ser feita todos os dias, né? Mas hoje, de maneira especial, nós todos aqui homenageamos você, rezamos por você. O padre, desde cedo, já está rezando por todas as mulheres que nos acompanham, você, mulher, pelas suas intenções. E olha, como eu disse, hoje eu vou falar um pouquinho de Maria Madalena. Essa semana vou falar um pouquinho sobre a realidade das mulheres, não é? A semana do Dia Internacional das Mulheres, né? Vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Com certeza vai abençoar o teu coração. Vamos lá então, essa é a passagem na qual Jesus ressuscitado aparece para a sua primeira testemunha. Jesus ressuscitado escolheu aparecer primeiramente para uma mulher. Jesus ressuscitado escolheu fazer da sua primeira testemunha da ressurreição. Jesus escolheu fazer da sua primeira testemunha da ressurreição uma mulher, Maria Madalena. E num tempo, gente, no qual, infelizmente, a mulher era muito desprezada, muito rejeitada, era um tempo muito machista, a mulher não tinha valor, me perdoe, na época, né? Jesus escolheu aparecer por primeiro ressuscitado para uma mulher, para mostrar o valor, a dignidade que vocês, filhas, têm aos olhos de Deus, o respeito que Deus tem para com vocês, a honra que Deus tem para com vocês e que a igreja tem também. Então vamos lá. Ressuscitado na madrugada do primeiro dia, depois do sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem tinha expulsado 7 demônios. Guarda isso aqui. Jesus ressuscitado apareceu por primeiro a uma mulher, a Maria Madalena. E o Evangelho já diz, dá um pouco da credencial dela, né? De quem Jesus tinha expulsado 7 demônios. Olha, guarda aí um pouquinho essa passagem, congela aí um pouquinho na passagem.
congela um pouquinho sobre Maria Madalena, que o padre já vai falar, mas eu quero, antes de começar a falar de Maria Madalena, porque para que o padre começar a falar, eu já vou entrar todo no conteúdo que eu quero desenvolver, eu quero trazer, guarda essa passagem, que nós vamos refletir sobre ela, o padre vai discorrer, vai esmiuçá-la aqui com você. Mas antes eu quero trazer 3 frases, 3 pensamentos, 3 contribuições dos últimos 3 papas sobre as mulheres, para vocês verem que vocês, são fracas não, olha o nível. O Papa pensa em vocês, a igreja pensa em vocês. Olha só, primeiro, começar pelo Francisco, né, que é o que está em atividade. Olha só, os dotes, eu vou até segurar a Paula que ela vai começar a subir aqui, de tanto elogio que o Papa Francisco vai fazer, eu vou ter que puxar para baixo, me ajuda, Fagner. Olha só o que o Papa disse, gente, os dotes de delicadeza, sensibilidade e ternura peculiares que enriquecem o espírito feminino, representam não apenas uma força genuína para a vida das famílias, para a propagação de um clima de serenidade e de harmonia, mas uma realidade sem a qual a vocação humana seria irrealizável. Isso é importante. Sem essas atitudes, sem esses dotes da mulher, a vocação humana não consegue se realizar. O que o Papa está dizendo? Olha, que sem a beleza que vocês são, não tem ser humano, não tem vida. Em outra citação, o Papa Francisco, num discurso em Roma, disse que as mulheres, a sensibilidade da mulher é um oásis de amor no meio de um mundo desertificado pelo ódio. Olha só, que coisa linda. Agora vamos para o querido Papa Emérito Bento XVI, na audiência geral de 14 de fevereiro de 2007. Olha o que ele disse. A história do cristianismo teria tido um desenvolvimento muito diferente e não bom se não houvesse nela a generosa contribuição de muitíssimas santas mulheres. O Bento XVI reconhecendo o valor das mulheres, né? Na história do cristianismo. E agora essa última contribuição está, não sei se você sabe, o Papa São João Paulo II escreveu uma carta apostólica sobre a vocação da mulher, chamada Mulieris Dignitatem. Eu coloquei essa carta apostólica, muita coisa dela no meu livro, A Cura da Alma Feminina, que está aqui à minha esquerda, um caminho de resgate à essência, a verdadeira essência da mulher. E o Papa João Paulo II, na Mulieris Dignitatem, número 11, disse o seguinte: grandes coisas fez em mim o poderoso. Essas palavras de Maria significam também a descoberta da própria humanidade feminina. Grandes coisas fez em mim. Esta é a descoberta de toda a riqueza, de todos os recursos pessoais das mulheres, de toda a eterna originalidade da mulher, assim como Deus a quis, pessoa por si mesma, que se encontra ao mesmo tempo por um dom sincero de si. Olha só, São João Paulo II está dizendo que a beleza da mulher, a originalidade da mulher, são um dom que vem diretamente do céu. Deus criou um jardim que é o mundo, mas Ele quis nele colocar flores, que são vocês mulheres. É isso que São João Paulo II está dizendo na Mulieris Dignitatem, em outras palavras. Você pode se aprofundar depois nessa encíclica, nessa carta apostólica, melhor, que fala muito sobre a dignidade, sobre a vocação da mulher, também os discursos de outros papas, o Pio XII tem um discurso bonito também. Mas, enfim, só para fundamentar um pouquinho, para mostrar esse relevo que a igreja dá ao seu papel, que o cristianismo, né, dá ao seu papel. Fato esse foi, como eu li aqui no Evangelho, Jesus escolher aparecer em primeiro lugar a Maria Madalena. Mas vamos entender, gente, quem era Maria Madalena? O nome dela é citado 17 vezes na Bíblia. Então, é alguém que tem uma importância, né? E o nome dela, o codinome ali, né, o sobrenome que usaram, já mostra um pouquinho de quem ela é. Fala um pouquinho dela. Maria de Magdalena, de Magdala. Magdala era uma vila de pescadores ali às margens do mar da Galileia, a aproximadamente uns 10 quilômetros de Cafarnaum, onde era a casa de Pedro, onde era o quartel-general de Jesus, né, durante o seu ministério. E a Bíblia diz que Jesus encontrou Maria numa situação muito difícil. Ela era possuída por 7 demônios, olha só. Na Bíblia o número 7 significa plenitude. Então era como se ela estivesse cheia de todo o mal, de toda a escória, de tudo que é ruim, né? Então Jesus a encontra nessa situação difícil, uma mulher perdida, uma mulher, segundo a tradição, que era prostituta, pervertida, pecadora, possuída pelo mal. E um encontro com Jesus transforma totalmente a vida dessa mulher. Totalmente.
a ponto de se tornar uma testemunha exata da ressurreição. Olha só, Santo Hipólito de Roma, no século II, a chamava de apóstola dos apóstolos, porque ela foi a primeira testemunha da ressurreição e foi anunciar aos apóstolos que Jesus estava vivo, né? O Papa Francisco, no dia 22 de julho de 2016, transformou a memória de Santa Maria Madalena, que é 22 de julho, em festa. Dia 22 de julho de 2016, é uma festa. O Papa Francisco transformou justamente para dar esse relevo na importância ali de Maria Madalena, não é? Como anunciadora do mistério de Cristo, como portadora da mensagem alegre da ressurreição do Senhor. E por ocasião dessa proclamação da festa de Santa Maria Madalena, o Papa Francisco também a chamou de apóstola dos apóstolos, como Santo Hipólito de Roma no século II. Então era alguém muito importante. É claro, existem muitas lendas populares, né? Muitas versões populares, muitas lendas envolvendo a figura de Santa Maria Madalena. Mas a gente fica com o que a Bíblia mostra, porque não tem muitos detalhes, né? Há uma lenda, até foi feita uma série um tempo atrás, de que ela tinha se fugido com um soldado romano, né, que era muito rico. Depois ele a abandonou e ela teve que se tornar prostituta por causa disso. Há outras lendas, mas são tudo versões populares. Não tem ratificação bíblica, esse tipo de coisa. E nos livros apócrifos, não sei se você conhece os livros apócrifos, são os livros que foram escritos ali na época de Jesus, mas que não entraram na Bíblia, né? Não entraram no cânone, que nós chamamos bíblico. Por exemplo, tem um livro apócrifo chamado Evangelho de Maria, outro Evangelho de Filipe. No Evangelho de Maria, por exemplo, apócrifo, há um diálogo no qual Pedro fala para Maria Madalena: vem e diga para nós as palavras que você ouviu do Salvador, algumas que ele só disse para você. É o próprio Pedro reconhecendo ali o valor dela, né? É claro, como eu disse, a gente fica com a Bíblia. Mas, gente, vamos pensar. Essa é uma figura fantástica, né? Quem estuda a história da arte, por exemplo, já viu os quadros, ou já estudou os quadros pintados de Maria Madalena, por exemplo, do Tiziano Vecellio, do século XV, também do Pietro Perugino, do século XVI. Tem várias representações de Santa Maria Madalena, há várias controvérsias também, a gente viu tempo atrás um filme aí, né, falando coisas infundadas dela, né, com relação ao seu relacionamento com os apóstolos, com Jesus, mas enfim, não vou nem abrir esse parênteses porque eu quero falar de coisa boa. Mas olha só, percebamos, gente, essa mulher, a Bíblia nos fala que dela, como eu disse, Jesus expulsou 7 demônios. Ela era uma prostituta. Imagina o que ela não teve, há coisas às quais ela não teve que se sujeitar, sabe? Essa mulher, com certeza, a gente pode presumir, ela não se sentia amada, ela não se sentia respeitada, digna, sabe? Ela teve ali afetada a sua dignidade de filha de Deus, a sua dignidade de mulher, a sua dignidade de pessoa. Ela era uma prostituta, tadinha. Não é, com todo respeito, mas ela vivia saindo com aqueles homens sujos, fedidos, dos quais ela não gostava, sabe? Às vezes sofrendo violência, sendo usada e depois descartada. Imagina como era a autoestima dessa mulher. Imagina como era o amor próprio dessa mulher, né? Se pode dizer que ela tinha um amor próprio, né? Porque a mulher tem vocês mulheres fantásticas, tem uma sensibilidade muito bonita que Deus lhes deu, né? E por causa disso, hoje a ciência comprova que a mulher é mais suscetível à culpa, a alguns problemas emocionais, justamente por essa carga hormonal que traz essa sensibilidade bonita, não é? Que fazem vocês serem a bênção que vocês são. Mas imagina, como que estava a sensibilidade dessa mulher? Como que estava a autoestima de Maria Madalena, gente? A autoimagem, o respeito próprio, sabe? Imagine como Jesus a encontrou. Era um trapo humano, sabe? Usada, abandonada, rejeitada. E aquela época, a densidade demográfica não era tão grande. Não tinha tanta gente como hoje, né? Então as cidades eram menores. Então todo mundo sabia, aquela lá, ó, é a prostituta. Aquele lá é o ladrão, não é? Então, com uma péssima fama, talvez rejeitada dentro de casa. Imagina como Jesus a encontrou. E eu quero ir até mais longe. O que será que levou essa mulher a essa vida? Será que foi um abuso sexual na infância? Será que foi uma ferida profunda de rejeição por parte do pai, da mãe? Será que foi uma traição e ela foi abandonada? Será que foi talvez um problema financeiro? Ela foi se prostituir para ter dinheiro? Não é? O que levou essa mulher a essa situação? E como que estava a vida interior dessa mulher, né?
A gente precisa olhar, sobretudo, o tema de hoje é, a partir de Maria Madalena, falar sobre a cura da autoimagem, a cura interior, a cura emocional da mulher. Né? Eu escrevi isso no livro A Cura da Alma Feminina. Né? Como que estava a autoestima dessa mulher? Jesus a encontrou nessa situação, sabe? Como que ela se via, será? Como que ela se interpretava? Porque o que é, gente, a autoestima? É a estima que você tem para com você mesmo, sabe? No conceito autoestima estão condensados amor próprio, respeito próprio, não é? A autoestima é a estima, é o amor que você tem para com você mesmo, é o respeito que você tem para com você mesmo. E olha, esses dias eu vi uma pesquisa de uma universidade de Londres que provava que quando a sua autoimagem é negativa, quando você se vê de maneira negativa, sem respeito próprio, você inconscientemente acaba se auto-sabotando e prejudicando a você mesmo, desperdiçando, perdendo várias oportunidades. Você acaba se arruinando porque você não se vê como uma pessoa digna de coisas boas. Então, quando alguém quer te tratar bem, inconscientemente você tem uma repulsa. Não. Quando alguém te trata com respeito, eu já me relacionei com pessoas que chegaram a mim, por que você está me tratando bem? O normal é te tratar bem. O anormal foi o que talvez você viveu antes, né? Sabe? Mas a autoimagem, a imagem que a gente tem da gente, ela determina os resultados que a gente tem. Essa pesquisa dizia. A autoimagem positiva muitas vezes vai gerar um resultado positivo. A autoimagem negativa muitas vezes vai gerar um resultado negativo, porque você vai atrair essa negatividade. Mas Jesus encontrou essa mulher assim, ferida pela vida, abandonada, rejeitada, triste, se culpando, muito provavelmente, se sentindo inferior, se sentindo um objeto, se sentindo um nada. Mas Jesus a amou, gente. Jesus a olhou nos olhos, como Ele está olhando agora nos teus olhos, mulher, você mesma. Jesus agora olha nos seus olhos. Talvez você não viveu uma vida de prostituição, mas Deus sabe as feridas no teu interior. Ah, filha, Deus sabe. Deus sabe as noites mal dormidas, filha amada, filha querida. Deus sabe a dor que você sente depois que o seu marido te abandonou, ou a dor de não ter concretizado ainda o seu estado de vida, a sua vocação, ou a dor de estar num casamento, mas se sentindo sozinha, não amada, não vista, não contemplada nas suas necessidades afetivas, humanas pelo seu marido. Você viúva, você idosa, você jovem, perdida, você mulher que perdeu mãe, um filho, uma filha, você filha que perdeu uma mãe. Jesus sabe como está hoje o teu coração, filha. E Ele encontra você como Ele encontrou Maria Madalena. E Jesus, quando Ele entra na nossa história, é com o pretexto de nos fazer melhores e mais felizes. Jesus entra na nossa história para nos fazer mais felizes, para nos curar. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sabe? Então Jesus entrou na história de Maria Madalena e esse encontro pessoal com Ele transformou tudo. Jesus hoje está entrando na tua história, filha. Está olhando nos teus olhos e está dizendo, levanta essa cabeça. Não desanime, eu escolhi você, eu te amo. E vou te ajudar a mudar o que precisa ser mudado. Vou te ajudar a superar suas próprias fraquezas. Sabe? Jesus transformou a autoestima daquela mulher. Ela fez escolhas, sim, muito ruins. As escolhas ruins que ela fez a levaram onde ela talvez não gostaria de estar. Mas quando Jesus entra, quando Jesus entra na história, tudo muda, filho amado, filha querida. Sabe? E Jesus foi transformando a autoestima dessa mulher. Para explicar um pouco mais sobre o que é a autoestima, eu quero pegar aqui do livro A Cura da Alma Feminina, na página 126, que diz o seguinte, tem uma pesquisa conduzida por uma psicóloga, Marina Vasconcelos, que ela foi dizendo sobre a autoestima. O que é a autoestima? A autoestima é algo construído ainda na infância, a partir da relação que a criança vive com os pais. Crianças que são muito criticadas, que não receberam atenção, o amor ou a aprovação dos pais, que podem passar a vida inteira, depois como adultas, buscando esse reconhecimento em outras pessoas. Tais crianças, tais mulheres, quando se tornarem adultas, podem se tornar adultas inseguras, que passam a vida inteira tentando provar o seu valor às outras pessoas. Quem não consegue resolver essa questão, muitas vezes acaba sofrendo e se colocando em situações nas quais não precisaria se submeter, na vida profissional, no amor e nas relações cotidianas. Então, a autoestima se fere, muitas vezes, ali na infância.
Na infância, no relacionamento com o pai, com a mãe, quando falta amor, quando falta afeto, quando falta aprovação. E o interessante, eu coloquei algumas pesquisas no livro, né, que eu gosto muito de usar esse instrumental, que você vê que é uma coisa comprovada, né? E tem uma pesquisa publicada na revista Evolution and Human Behavior, que provava o seguinte, por exemplo, acho que eu até já falei, você comentei aqui uma outra vez, que a menina, o relacionamento da menina com o pai, ou com quem realiza esse papel ali, o adulto masculino, é muito importante, porque a primeira interação de uma mulher com o masculino, com o universo masculino, acontece através do pai. E essa pesquisa provava, por exemplo, que quando a menina sente inconscientemente que ela falhou em conquistar o primeiro homem da sua vida, que é o pai, que ela não conseguiu conquistar o pai, que ele não a achava bonita, não cuidava dela, não a cortejava. É como se isso afetasse a autoestima dela diretamente. E ela saísse pela vida com esse sentimento de incapacidade. E, em contrapartida, essa pesquisa provava que quando uma criança, uma mulher, criança, se sentiu amada, querida, aceita e bonita aos olhos do pai, ela não vai aceitar, posteriormente na sua vida, um homem que não a ame, não a respeite, não a faça ela se sentir importante e bonita como o pai fez. Mas, em contrapartida, a pesquisa também mostrava que quando a mulher não se sentia bonita, respeitada e amada pelo pai, ela ia aceitar qualquer um. Ela ia entrar, muitas vezes, num relacionamento tóxico, porque é como se dentro dela uma vozinha falasse, olha, você não merece coisas boas, você não merece alguém que te respeite, você não merece alguém que te leve a sério. E quantas mulheres a gente vê que está num relacionamento tóxico, com um homem que não respeita, que não leva a sério, que às vezes é violento, sabe? Ou quando casa é outra coisa, tem um sacramento, mas antes, às vezes, no namoro, né? Você vê que a pessoa não se dá o mínimo de valor. E às vezes fala pra gente, rapaz, eu tenho medo de não conseguir ninguém melhor, né? Sabe? É um desprezo para consigo mesma, tão grande, né? E às vezes começa lá na infância, né? E existem algumas raízes desse problema de autoestima que começa na infância. O abandono ou o medo de ser abandonado da criança, ou quando alguém morre ou ela não consegue interpretar bem aquilo, ou o pai vai embora, né? A rejeição na infância também gera a baixa autoestima, a humilhação, a decepção que gera depois uma falta de confiança. Aqui eu não estou falando em coisinhas pequenas, assim, do dia a dia, no corrigir, dar um tapinha na mão, não é essas coisas. Estou falando de coisas concretas que marcam a criança, né? Atitudes sérias, a injustiça. Tudo isso afeta a maneira como a mulher se vê, como a menina se vê, sabe? E se a menina não tem esse filtro do amor próprio em dia, se a mulher não tem o filtro do respeito para consigo mesma em dia, gente, inconscientemente ela vai entrar em relacionamento nos quais as pessoas não a respeitam, as pessoas não a valorizam, mas às vezes porque ela não se vê com bons olhos. O capítulo 7 aqui do livro Cura da Alma Feminina é uma pergunta. Ele começa com a pergunta, o título do capítulo é Mulher, como você se vê? Eu te pergunto hoje, filha, como você se vê? Como será que Maria Madalena se via antes do encontro com Cristo? Os resultados da vida dela naquela época mostravam como ela se via. Mas depois que ela encontrou-se com Jesus, ela começou a se ver a partir dos olhos de Jesus. A partir do olhar amoroso de Jesus, misericordioso de Deus. Isso é cura interior. É você começar a se enxergar como Deus te enxerga. Já falei isso aqui. É você começar a se ver como Deus te vê. Sabe? Porque talvez você tenha autoestima afetada por coisas que aconteceram na sua infância. Talvez você tenha a imagem de você mesma negativa, o respeito próprio lá embaixo. As cercas do teu jardim estão lá embaixo, todo mundo entra, faz uma bagunça e vai embora. Talvez por coisas que aconteceram na sua infância, você falhou em conquistar o primeiro homem da sua vida, que era o pai, homem metaforicamente falando, e você carrega esse fardo. Claro que isso não vai te determinar. Quando Jesus entra na tua história, ele pode curar. Mas talvez também a sua autoestima esteja baixa porque você não se sinta bonita. Você sente que você não está correspondendo ao padrão, né, que a internet coloca, que aquelas mulheres com aquele corpo perfeito lá no Instagram, que vivem para isso, com personal, com nutricionista, e você tendo que trabalhar, cuidar de 3 filhos, fazer comida, né? É o padrão, às vezes, esmagador sobre as mulheres, o padrão do corpo perfeito, o padrão do olho perfeito, o padrão do cabelo perfeito. O padrão perfeito é o teu.
É o jeito que Deus te fez. Padrão perfeito é você. Porque você, filha, é uma obra-prima do amor de Deus. O Salmo 138 diz: o Senhor nos construiu com a própria mão dele. Ele construiu cada uma das nossas fibras ignoráveis. Cada pedacinho de nós, cada pedacinho de você. Deus fez, Deus teceu. Ele construiu com a mão dele. Que lindo, é a palavra de Deus nos dando resposta. Agora, quantas mulheres com autoestima negativa, baixa, com uma aversão a si mesmas, com ódio a si mesmas, porque não se sentem bonitas, porque estão um pouquinho acima do peso, ou porque não tem aquele traço de aparência X que aquela influencer ou que aquela blogueira tem, ou que aquela artista tem, sabe? Tem coisas que talvez você nunca vai ter, que a sua genética não te privilegiou nesse sentido. Agora, o padrão perfeito é você. Porque você é obra-prima de Deus, você é criação de Deus. Você não tem que se comparar com ninguém, sabe? Você é linda e perfeita assim como Deus te fez, filha. Sei que às vezes, padre, é difícil, eu internalizei esses padrões, mas luta contra isso, sabe? Luta contra isso para você começar a se querer bem, para você começar a se ver com bons olhos, para você começar a se enxergar como Jesus te enxerga. Porque olha só a mudança na vida de Maria Madalena, de uma mulher possuída por 7 demônios, prostituída, a primeira testemunha da ressurreição, chamada por Hipólito, Santo Hipólito de Roma, a apóstola dos apóstolos. Mas ela precisou começar a se enxergar como Jesus a enxergava, a sentir com relação a ela mesma como Jesus sentia, como Deus sentia. Gente, o ódio de si mesmo, a autoaversão, estão nas raízes de muitíssimas doenças psíquicas, emocionais e físicas. Quantas vezes a gente não gosta da gente mesmo? Tem gente que ainda usa uma desculpa religiosa para não gostar de si mesmo, achando que é humildade, né? Eu não gosto de mim mesmo, eu não valho nada. Uma coisa é reconhecer que você é pecador, outra coisa é você se autodesprezar, isso é pecado, porque você é imagem e semelhança de Deus. Não é você se autocentrar, se colocar no trono, não. O trono é Jesus, mas você é obra-prima dele, você vale cada gota do sangue precioso dele, então você precisa se valorizar. Gente, o próprio Jesus falou, olha, o próprio Moisés na lei escreveu, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Como é que você vai amar o outro se você não ama você mesmo? Como é que você vai ser uma boa mãe se você não ama a você mesma, filha? Como é que você vai ser, falando com os homens, um bom pai, um bom patrão, um bom padre, se você não respeita você mesmo, se você desconhece os seus limites, se você dá mais do que você pode oferecer, se você não descansa, se você não cuida de você, sabe? A autoaversão, o ódio de si são pecados. Deus não quer isso. E você sabia que a gente tem que se relacionar bem com a gente mesmo. A gente é a pessoa que mais convive com a gente mesmo. Como dizia o filósofo Tiririca, tentei fugir de mim mesmo, mas onde eu ia eu estava. Uma vez eu vi falando isso, né? Tentei fugir de mim mesmo, mas onde eu ia eu estava. É claro, né? Não tem jeito. A gente se relaciona mais com a gente mesmo, né? E Deus quer que você tenha um relacionamento bom com você mesmo. Imagina, vou dar um exemplo. Se o Fagner sentasse aqui para tocar ou eu para pregar, não gostando de mim mesmo. Ou o Fagner, nossa, hoje eu não estou bem. Nossa, eu estou com a cara torta na TV. Nossa, ninguém que está em casa vai gostar de eu cantando, né? Ele cantou tão bonita a música de Maria. Ninguém vai gostar de eu cantando, de me ver cantando, né? Ninguém vai gostar do meu jeito. Ninguém vai gostar. Nossa, você está com tanta negatividade que você já leva isso para as suas palavras, para o seu cantar, para o seu tocar. Sabe? Deus quer que você se relacione bem com você mesma, com você mesmo. Deus quer curar a sua autoestima, a sua estima para com você mesmo, o seu respeito, o seu amor para com você mesmo. Porque você merece ser feliz em Deus. Mas para ser feliz você tem que passar por esse processo de cura profunda, começando a se ver, se interpretar, se perceber como Deus te interpreta. Olha, no livro ainda na página 126, seguindo aquela pesquisa, eu coloquei algumas consequências, alguns comportamentos muito comuns em quem tem baixo autoestima. E é baixo autoestima mesmo, tá? Porque o alto não tem a ver de altura nem de volume, tem a ver do ego, minha estima, né? Alto de pessoa. Quem tem autoestima, geralmente, a mulher que tem autoestima, ela se compara demais com as outras mulheres, ela se coloca sempre numa posição inferior. Ela sente ciúme excessivo, tem dificuldade para lidar com as críticas, consequências da baixa autoestima. Ter uma constante posição de vítima, né? Porque quem não está bem consigo mesmo, acha que o mundo está contra si, né?
tem uma constante carência, se sente rejeitado por muita gente, tem uma sensibilidade extrema e desequilibrada quanto contrariada, não pode ouvir contrariedade, porque ela leva para o pessoal, porque como dentro dela as coisas não estão bem, ela não gosta de si, quando alguém critica, ela interpreta que, essa pessoa também está me vendo como eu me vejo, já chuta o balde, mas não é, né? O negócio é dentro dela, dentro de você, tem que deixar o Senhor curar. Outra consequência, uma constante insatisfação com o próprio corpo, com os atos, uma autocrítica intensa, um sentimento de culpa, uma grande dificuldade em se valorizar, que acaba alimentando uma submissão excessiva aos outros, se torna refém ali da falta de autoconfiança, né? São consequências da baixa autoestima. Mas como curar isso, gente, a partir do exemplo de Maria Madalena? Maria Madalena nos apresenta um caminho. Primeiro passo para você curar, é claro que é um processo, tá? O padre está falando aqui, você pode ler o livro A Cura da Alma Feminina, o livro da Djanira, o livro da Rogerinha, que está muito bonito também, depois a Paula vai me ensinar, Mulheres Empoderadas, né? Pode ler, pode fazer retiros, pode ouvir palestras, claro, mas sintetizando alguns passos aqui, filha amada, que são muito importantes. Primeiro passo, para você ser curada na sua autoestima, no seu relacionamento com você mesma, para você começar a se respeitar mais e, consequentemente, impor esse autorrespeito aos outros, né? Porque quem não se respeita a si mesmo, desculpa a redundância, não inspira os outros a o respeitarem. Se você não se respeita, você não vai inspirar ninguém a te respeitar, né? Então, primeiro passo, para você curar a sua autoestima em Deus, abandone a coitadinha que está dentro de você, tá? Coloquei isso no livro aqui, Cura da Alma Feminina. Abandone a coitadinha. Não fique buscando pessoas que reforcem, porque geralmente quando a pessoa tem um problema de autoestima, ela busca se relacionar com pessoas que reforcem a ideia de que ela é uma coitadinha, pessoas que tenham dó dela, pessoas que a vejam sempre como, coitadinha, foi abandonada pelo marido. Você não é coitadinha não, filha. Seu marido te abandonou, quem perdeu foi ele, tá? Olha para Jesus e vai para frente. Você não é coitadinha, não. Para com essa autocomiseração, com essa dó de si mesmo, porque não é isso que Deus quer. Levanta essa cabeça e começa a lutar pela sua vida para se tornar apóstola de Jesus, da ressurreição de Jesus como Maria Madalena, hoje, na sua vida e na sua família. Você tem uma missão a cumprir. Deus está com você. Se ele te abandonou, o problema é dele, quem perdeu foi ele, eu tenho certeza. Mas vá para frente, tá? Primeiro passo, abandone a coitadinha dentro de você. Segundo passo, aprenda a ouvir críticas que sejam positivas. Aprenda a ouvir o que as pessoas estão te dizendo. Porque a pessoa com problema de autoestima, geralmente, como eu falei aqui anteriormente, ela é hipersensível às críticas, né? Ela é hipersensível às correções. Ela é hipersensível quando alguém não a aceita, né? A pessoa que tem uma baixa autoestima, geralmente, é aquela pessoa legalzona, sabe? Sempre legal, que quer agradar todo mundo. E quando ela não agrada alguém, ela estoura uma bomba dentro da pessoa. Calma, você não é obrigado a agradar todo mundo e nem todo mundo é obrigado a gostar de você. E não tem nada de errado nisso, tá? Então, segundo passo, aprenda a ouvir críticas. Terceiro passo, que pode parecer até engraçado, mas eu peguei de pesquisas, tá, gente? Muito sério, bíblicas e também humanas. Não afogue suas mágoas comendo ou bebendo em excesso, né? Porque a pessoa, geralmente, quando tem um problema de autoestima, ela afoga, entre aspas, as mágoas, comendo 3 barras de chocolate, 3 não, 1,5, né? E comendo demais, porque ela se sente coitadinha. Aí o que acontece? Isso gera mais problema, porque daí ela vai ficar insatisfeita ainda mais com o corpo, com a aparência, e por ter autoestima, vai cobiçar o que a outra tem, vai invejar o cabelo da vizinha, da irmã, o corpo da filha, da parente, né? Então, busque equilíbrio, busque gerir essa falta de autoestima com a oração, que eu já vou falar, né, os passos espirituais agora nos quais eu vou entrar, com exercícios físicos, com coisas que te ajudem a se equilibrar. Exercício físico, uma caminhada, uma corrida, por que não? Academias fechadas nessa época, mas se der para fazer uma caminhada, faça uma caminhada, uma corrida, alguma coisa aí na sua casa, né? Polichinela aí na cozinha. Claro, no apartamento, que não seja muito tarde para não acordar os vizinhos, né? Tinha uma amiga que ela fazia exercícios aeróbicos no apartamento, só que ela morava no 14º andar, ela fazia às 10, eu falava, isso não vai dar certo. Durou pouco, até o síndico ligar, né, para ela. Mas enfim, são passos interessantes. Agora, entrando nos 2 últimos passos que são espirituais e são fantásticos. Olha só, quarto passo, isso mesmo, 5º passo, desculpa, que é o passo já espiritual, saiba buscar ajuda para curar o seu interior.
buscar ajuda para curar a sua autoimagem, a sua autoestima. Ajuda muitas vezes buscando uma oração de cura interior, alguém que possa rezar por você, ou ouvir palestras sobre o assunto, ler livros sobre o assunto. Uma boa direção espiritual, né? Eu sei que a gente está na pandemia, tá, gente? Eu sei. O padre está falando de direções gerais, a gente vai se adaptar à nossa realidade, tá? Eu sei que tem lugares como o meu estado, Paraná, no qual as igrejas estão fechadas, nós estamos em lockdown ainda lá, né? Mas você vai se adaptar, buscar ajuda hoje daquilo que já tem na internet. Hoje, graças a Deus, a gente encontra muito conteúdo bom na internet. Tem o canal da Canção Nova, eu tenho um canal no YouTube, eu fiz até uma playlist dessas pregações Sorrindo para a Vida. Você vai lá, você confere, tem conteúdos exclusivos para homens, para as mulheres. Tem muita coisa boa, outros padres, outros missionários têm canais no YouTube, tem coisa boa, tem a TV Canção Nova. Mas busque ajuda, não fique estacionada achando, meu pai me abandonou, eu fui abusada e acabou. Não, isso não te define, filha. Você pode curar isso e recomeçar com Jesus. Jesus olhou nos olhos de Madalena, Ele está olhando nos teus agora. É você mesmo, filha, filho. Está dizendo, vem, vamos recomeçar junto. Vem, eu posso te curar dessa dor da traição que você sofreu, dessa humilhação de ter sido abandonada poucos dias antes do seu casamento. Dessa dor que você sente por estar vivendo uma espécie de prostituição como Madalena viveu, uma prostituição talvez mais socializada, mas saindo com aquele homem que já é casado, vivendo no pecado, vivendo no adultério. Vem, filha, eu não me envergonho de você, Jesus diz. Eu posso te libertar, eu quero te fazer feliz de verdade, eu quero te dar um amor de Jesus. Que homem e ninguém no mundo vai poder te dar para preencher o vazio mais profundo da sua alma. E preenchendo esse vazio, poder te fazer apta, equilibrada para viver o amor com o marido, com o filho, com a filha, com outras pessoas, né? Então, o quinto e último passo, fortaleça a sua intimidade com Deus. Esse é o mais importante de todos. Fortaleça a sua intimidade diária, pessoal com Deus. Você precisa, filha, ter um encontro pessoal com Jesus todos os dias, como aquele que Maria Madalena teve quando o Senhor a libertou dos 7 demônios e a libertou da vida de prostituição. Você precisa ter um encontro pessoal com Cristo todos os dias. Sim, você mesma. Você precisa deixar o Senhor olhar nos teus olhos, filha, todos os dias, como Ele olhou nos olhos de Madalena. E isso acontece através da oração. Isso acontece através desse processo de se deificar, se tornar mais parecido com Deus, de imergir em Deus. Então, na vida, na rotina de uma mulher de Deus, precisa ter espaço para oração. Padre, mas eu sou mãe, sou profissional, sou professora, sou esposa. Tudo bem, mas a sua primeira prioridade para você se equilibrar de dentro para fora, mulher, precisa ser a sua intimidade com Jesus. Como a mulher do vaso de alabastro, que quebrou ali o perfume de nardo puro no pé de Jesus e enxugou os pés dele com os seus cabelos. Esteja aos pés de Jesus todos os dias. Fortaleça o seu relacionamento com Deus, porque é isso, filha, que vai curar gradativamente a sua autoestima, a sua autoimagem, a maneira como você se vê e se interpreta. É isso, filha, que vai preencher os vazios da tua história, do teu coração. Talvez você não teve pai, ou teve um pai muito duro, ou talvez você sofreu abusos na infância, rejeições, desamor, mas esteja aos pés de Jesus, porque esse amor a conta-gotas, esse amor infinito a cada dia encontrando você, esse Jesus a cada dia olhando nos seus olhos, vai preenchendo esse vazio de afeto, de amor que faltou na tua história. Talvez por causa dessa baixa autoestima, dessa falta de amor próprio, você já entrou em muitas enrascadas, né? Porque a mulher, quando falta amor próprio, ela acaba se sujeitando a qualquer coisa, né? Ou entrando num relacionamento com alguém que inconscientemente confirma aquela tese de que ela não merece ser amada, que ela não tem valor, alguém que a trate mal. Olha como a cabeça da gente trabalha, né? Inconscientemente. Às vezes a mulher busca alguém que a trate mal porque ela se interpreta como alguém que não merece ser amada, não merece ser respeitada, não merece ser feliz, sabe? Mas você merece ser feliz, você é amada do jeito que você é. Esteja você com um corpo perfeito ou com um corpo nos moldes desse mundo não tão perfeito, porque o padrão perfeito é você, sabe? Claro que você tem que se cuidar, sim. Claro que você tem que tentar estar bem, estar saudável, estar com um corpo legal. Mas, filha, Deus te aceita, Jesus te aceita como você é. Você é linda, especial e amada como você é. A sua vida vale a pena como você é. Então fortaleça todos os dias o seu relacionamento com Jesus. Deixa Ele olhar nos teus olhos todos os dias, porque assim, olhando nos olhos de Jesus todos os dias, você vai começar a se olhar
a partir do olhar de Jesus. Você vai começar a sentir para com você mesma a partir dos sentimentos de Jesus. Você vai começar a interpretar você mesma a partir da interpretação de Jesus. Isso é cura. Então olhe todos os dias nos olhos dele, deixe ele te olhar e deixe ele ensinar você a se ver como ele te vê, a sentir para com você como ele sente para com você, com o amor que ele tem. Jesus te respeita, ele te ama. Tenha tido você, seja você uma prostituta, com todo respeito digo, tenha vivido até hoje nessa vida. Jesus está chamando você à conversão, a viver com ele. Ele te respeita, você é digna sim, você merece ser respeitada e amada. Toda mulher é digna de respeito e amor. Nós estamos num país com estatísticas horríveis de feminicídio. E a gente não pode achar que discursos como esse sejam discursos ideológicos. Num ranking de 84 países, nós somos o 5º, no qual mais se mata a mulher. E a gente tem que combater essa mentalidade machista, tóxica, e respeitar as mulheres que são filhas de Deus. Imagino a dor do coração de Deus como uma filha dele é desrespeitada, é usada, é abandonada, é assassinada por me perdoe, não vou nem falar o que vem na minha cabeça agora, né? Um imbecil que se acha no direito de tirar a vida de outra pessoa, né? Então, você, filha, é respeitada, é amada e tem um valor único, especial. Agora, você precisa se valorizar, se respeitar e curar a sua autoestima em Deus. Não é autoajuda, é relacionamento com Jesus, é cura interior, é ação do Espírito Santo. Você precisa todos os dias ter essa intimidade profunda com Jesus e cada vez querer mais crescer em intimidade e cada vez querer mais conhecer o Senhor e cada vez querer mais ser amada, amar e cada vez querer mais transbordar esse amor como Maria Madalena se tornando uma apóstola dos apóstolos, testemunhando a ressurreição, onde quer que você esteja. Eu sinto que muitas mulheres agora já estão sendo curadas. Eu sinto que o Senhor Jesus já está olhando nos olhos de muitas mulheres agora. Mulheres que estavam confusas, perdidas, mulheres se sentindo feias, rejeitadas, não amadas, mulheres na depressão, mulheres esgotadas. Você tem sido sugada pela sua família, pelo seu trabalho. Mulheres que se sentem fracassadas no matrimônio, que não se sentem amadas dentro do matrimônio, ou que não conseguiram realizar seu estado de vida e se sentem frustradas, não conseguiram ser mães. Jesus está olhando nos teus olhos, filha, com muito respeito à sua dor, como eu também, como sacerdote, respeito a sua dor. E Ele está pegando na tua mão agora. Jesus olha nos teus olhos, mulher. Ele pega nas suas mãos e te diz: eu te amo. Com amor perfeito, infinito, incondicional. Eu te respeito, você é minha filha querida, amada. Eu dei minha vida por você na cruz, eu derramei o meu sangue por tanto amor a você. Você é digna, respeitada, amada, preciosa. O Senhor está curando muitas mulheres que traziam um profundo sentimento de indignidade, que não gostavam de si mesmas. O Senhor está curando muitas mulheres que tinham uma aversão a si mesmas, à própria aparência, que traziam um problema profundo de autoestima, que não gostavam de si. O Senhor está equilibrando esse seu amor próprio, o seu respeito próprio, está curando você agora. Obrigada, Senhor. Bendito sejas por esse dia, Senhor, por esse momento de oração em que tantas mulheres acompanham agora o Sorrindo para a Vida, tantos homens. Você também que por uma situação difícil usou de palavras grossas para com uma mulher. Essas palavras feriram profundamente. Você agora se analisa, percebe que errou, reconhece o seu erro. Obrigada, Senhor, porque o Senhor vai também esclarecendo os pensamentos, vai dando oportunidade de mudança, de chance de nova vida. Obrigada a todas as mulheres que hoje o Senhor está curando no íntimo do coração. Você que não aceitava os seus cabelos, o seu olhar. Você que já ouviu muitas palavras ruins em relação ao seu vestir. E agora você vai percebendo que você pode ser quem você é. Que Deus te ama como você é. E se Deus me ama como eu sou, eu me aceito. Vai fazendo esse exercício aí, pessoal. Eu me aceito do jeito que eu sou. Com o cabelo que eu tenho, com o olhar que eu tenho, com a cor de pele que eu tenho. Aceita também as suas limitações. Deixa o Senhor visitar também essa área. Em você que percebe as suas limitações, você já percebe, se culpa demais por não ser uma boa mãe,
Você errou na educação dos seus filhos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cura essa mulher que errou, mas que reconhece seu erro. Você que abandonou seus filhos na infância por causa de faculdade, por causa de trabalho. E agora você reconhece o seu erro e Deus vê o seu coração. Não permita que o julgamento das pessoas paralise a sua vida. Permita que a cura interior aconteça agora. Obrigada, Senhor, por essa cura que vai acontecendo não somente nas mulheres, mas nos homens que nos acompanham. Permita que o Senhor visite o seu coração, os traumas, as feridas, que a vida foi deixando acontecer. Você permitiu, você viveu abusos na sua infância. Você que foi abusado, aliciado. Isso te traz choro, dor, insegurança, medo. Permita a cura, porque para Deus nada é impossível. Você que já foi a psicólogos, psiquiatras, toma remédio, mas sente que falta algo ainda, você vai e volta. Você nunca tinha passado por uma cura interior. Olha o presente de Deus para você nesse dia. Permita, porque o amor de Deus pode curar todas as situações que nós vivemos. Então apresente ao Senhor. Tome coragem agora de apresentar para Deus. Qual é a ferida que você precisa que Deus cure? Apresente agora. E deixa o amor de Deus te curar. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nessa hora está esclarecendo, mostrando, revelando a raiz de muitos traumas, de muitas inseguranças, de muitos medos, iluminados por essa palavra que nos foi proclamada. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa ação de misericórdia, mas ação também de amor, de cuidado. E que assim como Maria Madalena, que foi, ou melhor, que se deixou ser encontrada pelo Senhor e assim foi libertada, e nessa hora você também possa, assim, desejar, se dispor, abrir o seu coração para que o Senhor te encontre, para que o Senhor te cure, para que o Senhor te ame. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois Ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar, mas é você quem tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar. Olá, Deus abençoe você, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast diário, 28º dia, a Bíblia em um ano. Vamos ler juntos, filho, filha, a Bíblia inteira em um ano aqui no meu canal no YouTube, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Gente, eu já expliquei muitas vezes, mas tem muita gente com dificuldade, muita dificuldade na internet, então o Padre explica. Entra todos os dias, mais uma vez, né, o vídeo aqui meio-dia, mas ele fica aqui no canal para sempre, para você ouvir a hora que você puder. Claro, tenta ouvir dentro do dia, porque no outro dia já vai entrar outro vídeo, né? outra dinâmica, outra oração, outra citação bíblica, outra explicação. Mas, por exemplo, você está chegando hoje, você pode ouvir o de hoje e começar a partir de hoje. E você vai gradativamente ouvindo os anteriores. Um dia você ouve um dia você ouve o do dia, por exemplo, 28 e ouve o primeiro. Depois amanhã, 29 e ouve o segundo. Depois de amanhã, você ouve 30, o do dia, né, o 30º e ouve o terceiro. E assim você vai
se adequando ao que você perdeu. Mas está sempre aqui, tem uma playlist, é só você ver no meu canal, vai estar escrito assim, playlist, né? Para quem não vê a pronúncia do inglês, play com Y, list, você clica lá e vai ver a primeira, uma das últimas é Bíblia em um ano, você clica lá que todos os vídeos estão lá, do primeiro até o de hoje, dia 28, 28º. Olha, tá dando certo aí o grupo de estudo bíblico, hiper incentivo você se reunir com amigos, se reunir com um familiar, e cada um faz o seu estudo e depois partilham juntos, nem que seja pelo áudio no WhatsApp. Possam fazer grupos grandes de estudo também, cada um partilhar lá no grupo, e depois, uma vez a semana ou a 15 dias, se reúnem para tomar um café e cada um apresenta um dia, fala o que entendeu, o que tocou em cada um dos dias, né? Dividem os dias. É muito importante, ajuda a gente, né, gente? Incentiva a gente. Hoje nós vamos ler Êxodo, capítulo 3, Levítico, capítulo 2 e 3 e o Salmo 45. O Salmo provavelmente vou deixar como tarefinha de casa, mas é importante você ser fiel e lê-lo depois também. Êxodo, capítulo 3. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia que conduzia o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, o Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio a uma sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar este extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés! Eis-me aqui, respondeu ele. E Deus, não te aproximes daqui, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Ajuntou ele. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. O Senhor disse: Eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa dos seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhe fazem os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó, para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Eu estarei contigo, respondeu o Senhor Deus. E eis aqui um sinal de que sou eu que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sob essa montanha. Moisés disse a Deus: Quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser: O Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é o seu nome? Deus respondeu a Moisés: Eu sou aquele que sou. E ajuntou: Eis como responderás aos israelitas: Aquele que se chama Eu Sou, envia-me junto de vós. Deus disse a Moisés: Assim falarás aos israelitas: É Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, quem me envia para junto de vós. Esse é o meu nome para sempre. E é assim que me chamarão de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me e disse-me: Eu vos visitei e vi o que vos faz no Egito. E disse: Eu vos tirarei do Egito onde sois oprimidos, para fazer-vos subir para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus e dos heveus, dos jebuseus, a terra que mana leite e mel. Eles ouvirão a tua voz
Irás então com os anciãos de Israel à presença do rei do Egito e lhe direis: O Senhor Deus, o Deus dos Hebreus, nos apareceu. Deixa-nos, pois, ir para o deserto a 3 dias de caminho para oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não vos deixará partir, se ele não for obrigado pela força. Mas estenderei a mão, ferirei o Egito com toda sorte de prodígios que farei por meio deles. Depois disso o faraó vos deixará partir. Farei com que esse povo ganhe as boas graças dos egípcios, e quando partirdes, não ireis com mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, e àquela que mora em sua casa, objetos de prata e de ouro, e vestidos que porei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas. Assim despojarei os egípcios. Veja bem, nós lemos agora Êxodo 3, eu vou explicar Êxodo 3, falar um pouquinho sobre ele, e no final vou ler então as passagens de Levítico, né? Como eu falei, Levítico capítulo 2 e 3. Porque o livro de Levítico, gente, é um livro de leis. A lei ele normatiza, né? Como deve ser oferecido o sacrifício, como o sacerdote tem que se vestir, como lidar com quem adultera, como lidar com os grãos, né, que são oferecidos a Deus, com a plantio, com a colheita. Eles eram um povo escravos há 400 anos, então eles não sabiam como se portar. E o Levítico vem normatizar isso. Mas vamos lá. Gente, eu acho tão bonito esse versículo aqui, ó. O versículo... Em primeiro lugar, vamos falar ali da sarça ardente. O que era sarça? Era um arbusto. Em cima da montanha que pegava fogo, mas o fogo não consumia o arbusto, né? Não queimava, ficava ali. Então Moisés se aproximou para ver o que estava acontecendo, né? E Deus falou com ele: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque um lugar que você está é santo, ou seja, eu sou Deus, né? E depois Deus se revelou a ele: eu sou o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão. Deus relembrou a aliança. Moisés era descendente era judeu, né? Deus falou: olha, minha aliança eu lembrei, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com as 12 tribos. Vocês ficaram esse tempo aí como escravos, mas eu ouvi. Olha que lindo, versículo 7. Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi seus clamores por causa dos seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos. Olha, é isso que Deus está dizendo para você. Ele vê você. Deus vê a sua luta. Deus vê os seus sofrimentos. Deus vê as opressões que você vive. Você não está sozinho. Versículo 8. Eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir para uma terra fértil e espaçosa, onde jorra mana, leite e mel. Deus ouve os nossos clamores e quando Ele ouve nossos clamores, Ele já prepara um caminho de libertação para nos levar para uma terra melhor, para uma terra maior. Você está entendendo? Então, Deus tem sempre algo melhor. E a história dos israelitas nos mostra, né? Nos mostra que quando a gente clama a Deus, Ele sempre está ouvindo. Mesmo quando parece que Ele não está ouvindo. Deus ouve você. Deus ouve a sua luta. E quando você clama, muitas vezes Deus escolhe um Moisés, né? Para te libertar, alguém para te ajudar, um padre, uma pessoa de Deus, uma pessoa que vai te abrir as portas para um novo emprego, para uma nova situação de vida. Esteja atento aos Moisés que Deus envia à sua vida, né? Mas tenha certeza, Ele ouve o seu clamor e ouve mesmo. Bem, Deus não liberta o povo só porque eles são o povo de Deus ou porque eles foram feitos para serem livres. Não, Deus os liberta, está escrito lá, para que eles possam adorar a Deus, para que eles possam adorá-lo. Não tem sentido. Deus não vai libertar você e eu, não vai nos curar, se não for para nós adorarmos a Ele, para nós pertencermos a Ele, para nós o termos como centro da nossa vida. Tem pessoas que pedem a Deus a cura, desde que Deus deve responder: te curar para quê? Para você continuar no pecado, para você continuar uma pessoa amarga, para você continuar uma pessoa egoísta, para você continuar uma pessoa invejosa, né? Deus nos cura para que nós o adoremos. Deus nos liberta da escravidão para que a gente suba a montanha e estejamos na presença dele. Claro, o trabalho de Deus vai ser muito grande com esse povo, porque é um povo que está escravizado, é um povo que está paganizado, né, numa cultura pagã.
Então Deus vai ensiná-los a ser povo, ensiná-los a adorar, ensiná-los a voltar o coração para Deus. Eu digo, Deus escuta o seu clamor. E quando você clama, Ele já prepara o Moisés para te enviar. Esteja atento. Esteja atento, porque Deus envia pessoas para te tirar da situação de escravidão. E você sabe que, infelizmente, a escravidão também vicia. Tanto que nós vamos ver depois, muitos dos judeus diziam quando estavam no deserto: ai, que saudade das cebolas do Egito. Pô, os caras eram escravos. Mas tem muita gente que está acomodada numa situação de escravidão. Então, se você clamou, Deus vai te libertar. Só que o ser livre custa um preço também. A gente tem que sair do comodismo, né? A gente tem que se dispor a adorar a Deus, a subir a montanha no deserto, imagina. Isso exige esforço, é quente, é exigente. É o esforço que a gente tem que fazer para ser de Deus e para seguir a Deus. Vou ler Levítico, né? Lembrando que em Levítico Deus nos mostra ao seu povo como o povo tem que adorá-lo. Sabe, a gente tem que adorar a Deus do jeito que Ele quer ser adorado, não do jeito que a gente acha, né? E qual é o jeito que Deus quer ser adorado, gente, depois do Novo Testamento? Com Jesus, com a nova aliança. Jesus instituiu na Santa Ceia o quê? O sacramento da Eucaristia. Então a Santa Missa é a adoração que Deus quer de nós. Na Santa Missa está composta, presente, todos os passos da adoração que Deus quer que nós elevemos a Ele. É o sacrifício, a ação de graças, né? Eucaristós do grego. Vamos para a leitura de Levítico, lembrando que o Salmo, então, 45, fica para você ler como exercício hoje, mas leia. E Salmo a gente lê rezando, tá, gente? A gente lê assim, meditando. Não é uma leitura como se fosse qualquer outro tipo de literatura. É diferente, tá bom? Levítico, capítulo 2. Quando alguém apresentar ao Senhor uma oblação como oferta, a sua oblação será de flor de farinha, derramará sobre ela azeite, ajuntando também incenso. E ele a levará ao sacerdote, filho de Arão, o qual tomará um punhado de flor de farinha com azeite, e todo o incenso, e os queimará sobre o altar como um memorial. Esse é um sacrifício consumido pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. O que sobrar da oblação será para Arão e seus filhos. É o que há de mais santo entre os sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor. Quando ofereceres uma oblação de coisa cozida no forno, fará bolos de flor de farinha sem fermento, amassados com azeite, ou bolachas sem fermento, untadas com azeite. Se a oblação que ofereceres for algo cozido na assadeira, que seja flor de farinha amassada com azeite sem fermento. Após cortá-la em pedaços, derramarás azeite por cima. Isso é uma oblação. Oblação, paro aqui só para fazer um adendo, né? É uma forma de sacrifício, né? De oração ofertada a Deus através desses atos. Ele está ensinando o povo, né? Versículo 7. Se a oblação que ofereceres for cozida na grelha, deverá ser flor de farinha com azeite. Trarás ao Senhor a oblação assim preparada, e a entregarás ao sacerdote, que a colocará no altar. Ele separará da oblação o que deverá ser oferecido como memorial e o queimará no altar. Esse é um sacrifício consumido pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. O que sobrar da oblação será para Arão e seus filhos. Isso é o que há de mais santo entre os sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor. Qualquer oblação que oferecerdes ao Senhor deverá ser preparada sem fermento. Não queimareis nada que contenha fermento ou mel em sacrifício feito pelo fogo ao Senhor. Podereis oferecê-lo ao Senhor como oferta de primícias, mas não será colocado no altar como oferta de agradável odor. Salgarás todas as tuas oblações. Não deixarás faltar à tua oferta o sal da aliança do teu Deus. Porás, pois, sal em todas as tuas ofertas. Se fizeres ao Senhor uma oferta de primícias, oferecerás espigas tostadas ao fogo, grão tenro moído como oblação de tuas primícias. Derramarás azeite por cima, ajuntando também o incenso. Essa é uma oblação. O sacerdote queimará como memorial uma parte do grão moído e do azeite, além de todo o incenso. Esse é um sacrifício feito pelo fogo ao Senhor. Vou ler agora Levítico 3 para encerrar.
Mas olha, é importante dar algumas informações para você, filho, filha. Veja bem, o livro do Levítico, como eu disse, é um livro posterior, que foi ali no deserto, Deus foi dando essas leis para o povo através de Moisés. E você sabe que a tribo de Levi, né, dos filhos de Jacó, é a tribo dos sacerdotes. Todos que nasciam na tribo de Levi eram sacerdotes. E Arão era da tribo de Levi, né? Então ele era sacerdote. Então quando se ofertava alguma coisa ao Senhor, geralmente se ofertava uma parte a mais, a comida, a farinha, né? O que fosse para a família do sacerdote. Por quê? Porque os levitas não tinham terra. A porção deles era Deus, né? Então eles recebiam também uma ajuda do povo para manter o culto, para manter o sacerdócio, para manter a igreja. Isso é importante. Nós, cristãos católicos, precisamos ter essa consciência também. O seu dízimo, a sua ajuda à igreja mantém o culto, né? Tem gente que fala, mas cobraram para o evento lá da igreja. Gente, mas tem que alugar o som, tem que pagar o som, é caro, tem que alugar a luz, tem que alugar os equipamentos de transmissão. Os cristãos católicos querem tudo do melhor, porque se for ruim eles reclamam, né, muitas vezes, com todo o carinho o padre diz, mas com verdade, sinceridade, honestidade. Mas muitas vezes, muitos na hora de pagar o mínimo, acha ruim, né? De sustentar o culto, né? Mas para o jogo de futebol, para o show do sertanejo, paga assim 10 vezes mais sem reclamar. Então a gente precisa ter essa consciência que desde o início Deus ordenou que nós, com nossas ofertas, sustentássemos o culto, os sacerdotes, a vida da igreja. Levítico capítulo 3. Quando alguém oferecer um sacrifício pacífico e quiser oferecer gado, macho ou fêmea, oferecerá um que seja sem defeito ao Senhor. Tá vendo? A Deus não é para dar o resto, é para dar o sem defeito, o melhor, né? Às vezes a pessoa pega uma camiseta desbeiçada, sapato furado e quer doar para a igreja. Não, doe o melhor, ou não doe. Tem coisas que nem mendigo aceita, você quer levar para a igreja. Nós queremos muitas vezes, né, filho, filha, levar para a igreja. Temos que aprender que Deus pediu desde o início para que o povo dele sustentasse o culto, a igreja. Aí não quero dar dízimo. Gente, você sabe quanto custa os funcionários de uma paróquia? Quanto custa a luz, a água? Quanto custa para manter a canção nova, o sistema de comunicação? É dever de nós que somos cristãos sustentar tudo isso. Versículo 2. Ele porá a mão sobre a cabeça da vítima e a imolará à entrada da tenda da reunião. Os sacerdotes, filhos de Arão, aspergirão sangue ao redor do altar. Desse sacrifício pacífico, oferecerá a guisa de sacrifício pelo fogo ao Senhor, e gordura que envolve as entranhas e toda a gordura aderente a elas. Os 2 rins com a gordura que os envolve na região lombar, a pele que recobre o fígado, o qual será desprendida de junto dos rins. Os filhos de Arão queimarão isso no altar, por cima do holocausto colocado sobre a lenha que está no fogo. Esse é um sacrifício consumido pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. Se oferecer do gado menor ao Senhor como sacrifício pacífico, macho ou fêmea, oferecerá um que seja sem defeito. Se oferecer um cordeiro, o apresentará diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da vítima e a imolará diante da tenda da reunião. Em seguida, os filhos de Arão derramarão sangue em volta do altar. Desse sacrifício pacífico, oferecerá a guisa de sacrifício pelo fogo ao Senhor. A gordura, a cauda inteira cortada, rente à espinha. A gordura que envolve as entranhas e que se acha aderida a elas. Os 2 rins com a gordura que os envolve na região lombar e a pele que recobre o fígado, a qual será desprendida de junto dos rins. O sacerdote queimará isso no altar. Esse é o alimento de um sacrifício feito pelo fogo. Se a oferta for uma cabra, ele a apresentará diante do Senhor. Porá a mão sobre a sua cabeça e a imolará diante da tenda da reunião. Os filhos de Arão derramarão sangue em torno do altar. Dessa oferta oferecerá à guisa de sacrifício feito pelo fogo ao Senhor, a gordura que envolve as entranhas e que se acha aderida a elas. Os 2 rins com a gordura que os recobre na região lombar e a pele que recobre o fígado, o qual será desprendida de junto dos rins. O sacerdote queimará sobre o altar, os queimará sobre o altar. Esse é o alimento de um sacrifício oferecido pelo fogo, de agradável odor. Toda a gordura pertence ao Senhor.
Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes, onde quer que habiteis. Não comereis gordura nem sangue. Gente, veja bem. Pode parecer enfadonho, mas é bom você ler isso aqui e entender. Toda a lei de Deus. Porque se você não entende isso, você não entende Jesus. Se você não entende isso, você não entende por que os fariseus achavam ruim quando Jesus tinha certas atitudes. Porque Jesus estava desafiando eles e contrariando algumas coisas que estavam aqui nessa lei, justamente para instaurar um novo tempo, né? E claro, ele não veio dizer que a lei estava errada, ele veio planificar, tornar ela perfeita, né? Mas tem que entender, é muito importante. E você vê que Deus está ensinando eles detalhadamente como ofertar os sacrifícios com fogo, porque naquela época os pagãos, os que adoravam outros deuses, eles queimavam os filhos deles, gente, aos demônios. E Deus está falando, vocês não vão queimar humano, nem filhos, são os animais. É diferente o culto que vocês me prestam, porque a vida é sagrada, né? Que desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreva aqui agora o que mais te tocou, qual foi a parte na qual Deus falou com você. Ótimo dia. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa família.